Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Primeira República e suas contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. A Primeira República no Brasil, que compreende o período de 1889 a 1930, foi marcada por uma série de características que influenciaram a política, a economia e a sociedade do país. Durante esse período, ocorreram contestações e dinâmicas na vida cultural brasileira, que refletiram transformações e tensionamentos sociais. A Primeira República foi caracterizada por um regime oligárquico, no qual o poder político estava concentrado nas mãos das elites agrárias e urbanas. Essas oligarquias exerciam controle sobre o processo eleitoral e mantinham um sistema político marcado pelo clientelismo e pela corrupção. No campo econômico, o período foi dominado pela exportação de produtos primários, como café e borracha. O modelo agroexportador reforçou a concentração de terras e riquezas nas mãos das elites, gerando desigualdades sociais e econômicas. No entanto, a Primeira República também foi marcada por contestações e dinâmicas na vida cultural brasileira. Entre 1900 e 1930, ocorreram transformações significativas nas artes, na literatura, na música e no pensamento intelectual. Movimentos como o modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922 buscaram romper com as influências europeias e valorizar a cultura nacional, promovendo uma renovação estética e um questionamento das convenções artísticas e literárias vigentes. Essas contestações e dinâmicas culturais também refletiram as tensões sociais presentes no período. Movimentos sociais emergiram, como as revoltas operárias e as lutas por direitos trabalhistas. A cultura tornou-se um espaço de discussão e expressão das insatisfações e demandas da sociedade brasileira. Alguns movimentos de contestação da República no Brasil. Movimento tenentista, décadas de 1920 e 1930. O movimento tenentista foi liderado por jovens oficiais do Exército Brasileiro, conhecidos como tenentes, que se rebelaram contra a política oligárquica e a corrupção do período da República Velha. Eles buscavam reformas políticas, sociais e econômicas, além de uma maior participação das Forças Armadas na política nacional. Movimento Constitucionalista de 1932. O movimento constitucionalista de 1932 ocorreu em São Paulo como uma reação à Revolução de 1930 e à imposição de um governo provisório por Getúlio Vargas. Os paulistas lutavam pela convocação de uma Assembleia Constituinte e pela redemocratização do país. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumo-para-aulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumo-para-aulas.com.br. Resumo-para-aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Primeira República e suas contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. A Primeira República no Brasil, que compreende o período de 1889 a 1930, foi marcada por uma série de características que influenciaram a política, a economia e a sociedade do país. Durante esse período, ocorreram contestações e dinâmicas na vida cultural brasileira, que refletiram transformações e tensionamentos sociais. A Primeira República foi caracterizada por um regime oligárquico, no qual o poder político estava concentrado nas mãos das elites agrárias e urbanas. Essas oligarquias exerciam controle sobre o processo eleitoral e mantinham um sistema político marcado pelo clientelismo e pela corrupção. No campo econômico, o período foi dominado pela exportação de produtos primários, como café e borracha. O modelo agroexportador reforçou a concentração de terras e riquezas nas mãos das elites, gerando desigualdades sociais e econômicas. No entanto, a Primeira República também foi marcada por contestações e dinâmicas na vida cultural brasileira. Entre 1900 e 1930, ocorreram transformações significativas nas artes, na literatura, na música e no pensamento intelectual.
Movimentos como o Modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922 buscaram romper com as influências europeias e valorizar a cultura nacional, promovendo uma renovação estética e um questionamento das convenções artísticas e literárias vigentes. Essas contestações e dinâmicas culturais também refletiram as tensões sociais presentes no período. Movimentos sociais emergiram, como as revoltas operárias e as lutas por direitos trabalhistas. A cultura tornou-se um espaço de discussão e expressão das insatisfações e demandas da sociedade brasileira. Alguns movimentos de contestação da República no Brasil. Movimento tenentista, décadas de 1920 e 1930. O movimento tenentista foi liderado por jovens oficiais do Exército Brasileiro, conhecidos como tenentes, que se rebelaram contra a política oligárquica e a corrupção do período da República Velha. Eles buscavam reformas políticas, sociais e econômicas, além de uma maior participação das Forças Armadas na política nacional. Movimento Constitucionalista de 1932. O movimento constitucionalista de 1932 ocorreu em São Paulo como uma reação à Revolução de 1930 e à imposição de um governo provisório por Getúlio Vargas. Os paulistas lutavam pela convocação de uma Assembleia Constituinte e pela redemocratização do país. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br